Graças a Deus, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para que abríssemos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5. É muito importante o momento que nós vimos aqui na vida do Alexandro, né? Sendo batizado, porque isso é algo definitivo na vida de cada um de nós, né? Os mais jovenzinhos que ainda têm, como o nosso pastor disse aqui, a sua profissão de fé para fazer, aqueles que, se não foram batizados na sua infância porque não eram, né, da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, então agora podem ser batizados. E também os outros irmãos que chegam de outras denominações em busca da palavra, em busca da comunhão em Cristo. Isso mostra assim um cuidado de Deus para com a igreja do Senhor, né? Para com a sua igreja. E o compromisso assumido, né, através de um batismo ou através de uma profissão de fé, ele é algo muito forte. Isso é nada mais, nada menos do que uma obediência direta às palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, o que o próprio Senhor ensinou, né, sendo praticado. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos esse chamado. Mas nós vemos não somente esse chamado, mas também um outro tipo de chamado, que é o chamado à perseverança, à permanência, à constância, à perenidade da fé, né? Onde nós não apenas passamos por um momento mágico no batismo, não, mas assumimos um compromisso com Deus, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós e diante do que a sua palavra nos ensina. Louvado seja Deus. Então sempre será um dos momentos muito importantes e marcantes na igreja do Senhor, o batismo, tanto quanto a ceia, né? Tanto quanto a comunhão dos irmãos. E assim, Paulo cuidou de alguns assuntos nesse sentido com muito cuidado. E Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar muito a respeito de sermos justificados pela fé, né? De sermos justificados não por aquilo que fazemos, mas porque cremos em Deus. Então, no texto sagrado, quando nós olhamos para o capítulo 5, por exemplo, a minha Bíblia, ela tem um subtítulo que diz: a justificação pela fé e paz com Deus. E é importante nós sempre ressaltarmos e notarmos que, infelizmente, a beleza do Evangelho nem sempre tem sido devidamente explanada ou exposta ou pregada no sentido desta justificação pela fé e desta paz com Deus que essa mesma justificação traz. Muitas vezes nós podemos, infelizmente, ver pregações que trazem peso sobre os ombros dos ouvintes, um peso que as pessoas entendem que devem carregá-lo sozinhos, que devem resolvê-lo por si mesmos, quando na verdade a palavra de Deus aponta sim o pecado de cada um de nós, mas ela aponta também uma solução que está fora de nós. Então, quando nós negligenciamos esse tipo de texto, onde fala sobre a justificação pela fé, e esse é apenas um dos vários outros textos, isso pode fazer adoecer a nossa fé em Cristo. Então, Paulo, ele começa dizendo, aqui no versículo de número 1,
falando assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus nos abençoe pela sua palavra santa. Então Paulo, ele fala de algo muito importante, mas quando nós entramos no capítulo 5, nós podemos perceber que ele é apenas uma continuação de um assunto. Eu peço a você que preste atenção no versículo de número 1. Quando você olha a segunda palavra, ele diz justificados, pois. Quando você coloca o pois nesse versículo, você entende que ele já está tratando o assunto antes. Quando você usa essa palavra, você está dando prosseguimento a um raciocínio. Então, se você olhar o contexto do que Paulo está falando, ele já vem desde o início de Romanos, e passando aqui, obviamente, o que antecede o capítulo 5, o capítulo 4, né? Ele já vem falando um pouco desse assunto. E uma das formas que ele usa para estabelecer, né, o seu raciocínio e para confirmar o seu raciocínio é exatamente repetir alguma coisa que ele já ensinou e confirmar este ensino com coisas que são possíveis de serem mensuradas por nós. Porque algumas questões espirituais são mensuráveis em nossas vidas. Nós não podemos querer materializar tudo que é espiritual na Bíblia, senão vai dar problema. Tem gente falando demais em questão material e espiritual de maneira inadequada, ao ponto de termos problemas aí de, materialmente falando, de dinheiro, de posses, de dízimos e ofertas que são questões maltratadas, são bíblicas, mas são maltratadas, porque querem espiritualizar coisas que não são espirituais e querem materializar coisas que não podem ser materializadas. Então fazem uma confusão entre espiritual e material. Mas há questões espirituais que elas sim se materializam em nossas vidas. Se é que eu posso usar a palavra materializar, são questões que podem sim ser mensuradas, ser percebidas em nossas vidas. Por isso, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de uma pessoa, nós podemos entender que aquela pessoa tem algo diferente. Por quê? As evidências de uma vida cristã traz essas diferenças para a vida de uma pessoa. O agir do Espírito Santo na vida de alguém traz a produção de fruto do Espírito Santo, onde você vai ver um proceder diferente, onde você vai ver um comportamento diferente, onde você vai ver um agir diferente. Então, dessa maneira, dentro das evidências do que a palavra nos ensina, dentro do que é chamado fruto do Espírito Santo, nós podemos sim mensurar, perceber, sentir, e não apenas sentir, mas ver também na vida daqueles que assim sentem. Então, questões espirituais, mas que estão muito próximas de nós. E uma das maravilhas do Evangelho é exatamente isso. O Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que assumiu a nossa forma, ele se aproximou de nós. Nós não servimos a um Deus distante,
não servimos a um Deus sobre o qual não podemos saber nada, não servimos a um Deus sobre o qual não sabemos como obedecê-lo, não servimos a um Deus sobre o qual não sabemos como agradá-lo, e também não servimos a um Deus a respeito do qual não sabemos como Ele irá nos tratar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos alguns exemplos de deuses onde as pessoas, um tanto quanto perdidas, né, ou oferecem sacrifícios, ou oferecem atos libidinosos, ou não oferecem nada, mas deixam o altar vazio, porque não podemos esquecer Deus nenhum. Deixa um Deus desconhecido, deixa um altar ali. Por quê? Porque são pessoas que desconhecem o que a verdadeira divindade quer, e são pessoas que temem justamente por não conhecer a verdadeira divindade. Então, pelo conhecimento da revelação de Deus, Paulo estará nos ensinando, a partir do Antigo Testamento, mostrando na vida de Abrão, quando Deus chamou a este pai na fé, por assim dizer, este patriarca de Israel. Então, Paulo já vai falar no Antigo Testamento, quando nós olhamos aqui no capítulo 4 da carta aos Romanos, ele vai dizer, no versículo 13: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E mais adiante, no versículo 16, ele vai dizer: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai apontar para o Antigo Testamento, ele vai apontar para um período da lei, mas Paulo vai fazer um reconhecimento fantástico, que é aquilo que alguns até hoje não compreendem. Presta atenção no que o texto está dizendo. Paulo está falando em graça no Antigo Testamento. Ainda há pessoas que não entendem que a graça sempre esteve presente na vida da humanidade, e falam em dispensação da graça, como se antes não houvesse a graça. Ao chamar Abraão, tão somente foi um ato da graça de Deus na vida do homem e da humanidade, porque não houve um concurso público, não houve um sorteio, não houve uma avaliação de quem é o melhor ser humano na face da terra, que pode ser um bonitinho, que vai representar agora o Deus através de um povo. Não. Tão somente pela vontade soberana de Deus, Abraão foi chamado para ser pai de um grande povo. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, a graça de Deus estendida também ao Antigo Testamento. E ele diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos que ele teve vários percalços em sua vida, teve muitos problemas, mas ele perseverou pela fé. Quando nós olhamos Abraão em um dos momentos mais críticos da sua vida, tendo recebido a ordem para sacrificar o seu filho, algo que era entre ele e Deus, ele não conseguiria explicar isso para ninguém, muito menos para a mãe.
olha, eu vou ali sacrificar o meu filho e já volto. Não, essa cena não existe na cabeça de ninguém. Então Abraão teve que calar a sua boca, teve que tomar a sua missão e levar o seu filho e perseverar na fé do chamado que Deus tinha para ele. Aquele filho que seria a chave para o cumprimento da promessa de surgir uma grande nação através de Abraão, foi o mesmo filho que naquele momento Deus requereu em sacrifício. É claro que lendo o texto, hoje nós sabemos que Deus impediu que Abraão levasse esse sacrifício ao fim. Impediu que ele tirasse a vida do seu filho. Mas o que nós vemos na vida de Abraão é a perseverança na fé no seu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos Deus trabalhando na vida de Abraão, e Paulo vai falar: olha, nós podemos perseverar, porque nós fomos preparados para isso. Nós olhamos para o nosso pai Abraão, nós olhamos para o que ele executou, para o que ele fez, e podemos perseverar pelo que nós fomos preparados e ensinados na palavra no Antigo Testamento. Mas não somente em Abraão, ele do capítulo 4 vai avançar para o capítulo 5 dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então Paulo falou de uma graça na vida de Abraão, a palavra de Deus nos preparando no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento, esta graça se manifestando em pessoa, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se houve um preparo para que nós tivéssemos a perseverança na fé através do exemplo de Abraão, há agora uma manifestação do Filho, aquele que se fez homem, assumiu a nossa dívida, assumiu sobre ele a consequência dos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. E assim Paulo está dizendo: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Não precisamos fazer aí, né, uma tese para entender que ter acesso a alguma coisa é a forma de você ter entrada, enfim, você ter como alcançar aquele objetivo. Há endereços, por exemplo, que você tem um endereço um pouco mais detalhado, né? Não é apenas uma rua e um número, e lá no correio vai falar acesso pela rua tal. Porque se não tiver esse acesso, os correios não vão chegar lá, a encomenda não vai chegar, a correspondência não vai chegar. É impossível nós termos um objetivo alcançado se nós tivermos um acesso definido. E o acesso que nós temos à graça de Deus, Paulo está dando nome para esse acesso, se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se por um lado a palavra nos preparou para perseverar, em outro momento o Senhor Jesus Cristo se manifestou para possibilitar o nosso acesso a esta graça, para que nós tenhamos perseverança nele, onde ele diz: pela fé, acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então esta firmeza, ela tem a ver com a palavra perseverança. Estar firme, estar com uma paciência, estar com uma perseverança, permanência, são questões que são relacionadas à fé, onde ele não somente exemplificou em Abraão, não somente manifestou em Cristo Jesus, porque o próprio Cristo, ele nos deu acesso e deu o exemplo também da perseverança. Ele nos deu o exemplo de que ele assumiu o objetivo que ele tinha, ele assumiu a morte de cruz por cada um de nós. Cristo
Em algum momento ele não desejou a morte, no sentido de simplesmente encarar sem algum tipo de sentimento, porque ele era homem, e a Bíblia mostra que ele teve agonia. O médico Lucas vai dizer que ele suou gotas de sangue. A palavra do Senhor claramente vai mostrar o seu sofrimento. Ele não desejou necessariamente esse tipo de sofrimento, mas ele aceitou, porque ele conhecia a sua missão, e orando ao Pai, ele pôde dizer: se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, porém a tua. O nome disso é perseverança. Você não precisa de perseverança, normalmente, num tempo bom. Você não precisa de perseverança no momento em que não haja dificuldade. Você não precisa de perseverança quando está tudo bem. Está tudo bem. Perseverar é o quê? Está fácil demais. Está tudo muito bom. Mas quando aparece a dificuldade, quando aparece o tropeço, quando aparece o obstáculo, aí faz sentido a palavra perseverança. A perseverança de Abraão foi mostrada no oferecimento de Isaac, o qual Deus livrou daquele sacrifício para ser a chave da promessa feita a Abraão de gerar uma nação. A perseverança em Cristo foi assumir a cruz no meu e no teu lugar, para que assim nós tivéssemos acesso pela fé a esta graça. E se nós fomos preparados pelo Antigo Testamento, e se nós vimos também a perseverança manifesta, agora nós somos alcançados e chamados e conclamados e exortados a permanecer nesta mesma perseverança. E ele vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Meus irmãos, isso é uma questão de maturidade espiritual. Uma pregação de que tudo vai bem sempre, uma pregação de que você não pode ter problemas, uma pregação de um evangelho que não tem dificuldades, não é uma pregação bíblica. Mas uma pregação onde Paulo está dizendo: olha, você vai ter tribulação, mas mesmo nesses momentos de tribulação, você vai estar na presença de Deus, você vai estar de pé diante de Deus, você vai se gloriar diante das tribulações. Se gloriar diante de tribulações significa maturidade espiritual. E pregação que considera uma vida cristã sem tribulação não é pregação bíblica. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem foi que disse isso? Ah, foi Jesus? Foi Jesus. Nenhum ser humano são na sua consciência vai acreditar em uma vida de qualquer outro ser humano sem algum tipo de problema na face da terra. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O que eu quero dizer é que a questão do problema é uma certeza. Que isso, irmão? Está me desejando mal? Estou não. Que Deus te abençoe e te livre a cada dia. Eu estou dizendo a você que você vai ter as tuas lutas a batalhar e a vencer com Cristo. E então ele diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverar, estar firme, continuar, não parar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Quando você para olhar a vida de Abraão, ele não desistiu.
Quando você para olhar a vida do Cristo, ele não desistiu. E quando você para pensar nos inúmeros cristãos que estão sobre a face da terra hoje, eles não estão desistindo. E não é ficar exaltando problemas dos outros, mas quando nós olhamos a vida de algumas pessoas, meus irmãos, quando nós olhamos a vida de alguns cristãos em determinados países, nós vemos que os nossos problemas, são desse tamaninho. E por que não seguir em frente? E por que não perseverar? Nós jamais podemos esquecer o que a Bíblia ensina e que, por exemplo, a nossa confissão de fé vai repetir. Porque a confissão de fé é uma organização do ensino bíblico. É uma repetição do ensino bíblico de maneira organizada. É bom dizer isso porque algumas pessoas equivocadamente desprezam dizendo que é um documento do homem. Ora, é a mesma coisa que falar que o Antigo Testamento não é importante. Então, sem o Antigo Testamento não vai existir um novo também. Então, há confusões que a gente não pode fazer. Então, a nossa confissão de fé, alguns fazem confusão de fé, né? A nossa confissão de fé, alguns fazem verdadeira confusão de fé. Então, a nossa confissão de fé, ela vai dizer o seguinte: que os salvos irão perseverar. A perseverança dos santos é uma doutrina bíblica. E essa perseverança, ela é possibilitada por este acesso à graça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não porque eu tive um esforço especial realizado. Então, meu irmão, minha irmã, se nós entendemos isso, se nós entendemos que é pela fé, nós não vamos entrar em crise. Porque, infelizmente, quando nós tomamos a responsabilidade sobre os nossos ombros, quando nós entendemos que o que nós podemos fazer de bom é o que vai contar para Deus, para eu ter entrada na glória celestial, quando eu entender que é o meu comportamento bonzinho que agrada a Deus e que pode me dar entrada à salvação, eu estou tendo um entendimento totalmente equivocado. Porque Paulo não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que justificados mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, quando você entende que o acesso é por Cristo, quando você entende que Abraão foi chamado por um ato de graça, quando você entende que Cristo na cruz manifestou a sua graça, nos perdoando, quando você entende que em Cristo você pode estar justificado e que você tem acesso a esta mesma graça, então você pode exercer esta mesma perseverança que houve em Abraão, você pode exercer essa mesma perseverança que houve em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverança é a palavra. Mar de rosas não é a expressão, mas perseverança é a palavra. E uma das coisas mais belas que acontece na vida do cristão, já que esse é o nosso contexto, já que Paulo reconhece que ainda está revestido da incorruptibilidade, Paulo fala muito sabiamente sobre isso. Quando isto que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, ou seja, Paulo está falando, eu tenho pecados, eu preciso ser transformado, eu preciso de uma nova natureza para habitar diante de Deus. E então, quando Paulo faz esse reconhecimento, ele mostra para nós a perseverança. Que tipos de problema nós podemos ter, irmãos? A maioria está conosco. A maioria está dentro de nós. Você pode falar de várias questões, várias dificuldades. O cristão que está na Síria sendo bombardeado, o cristão que está não sei aonde, o cristão que é perseguido não sei aonde. Meus irmãos, nada disso é um obstáculo para a fé daquele que crê em Jesus Cristo.
Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que está dentro de nós, e por isso mesmo nós temos que nos submeter à palavra de Deus, e temos que produzir o fruto do Espírito Santo, porque aquele que nos chama, ele também nos ensina na sua palavra essa produção espiritual benigna, da onde é um erro crasso as pessoas falarem muito da seguinte forma: ora, então se Deus é aquele que te deu acesso a essa graça, ora, então se Deus é aquele que providenciou a tua salvação, então o que você fizer está bonito. Não, só está incoerente, porque a Bíblia não ensina nada disso. Abraão perseverou, Cristo perseverou, e na graça de Deus, por meio da fé, você também irá perseverar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, muitas vezes nós podemos cometer erros, nós podemos ter problema na família, nós podemos ter problema no trabalho, nós podemos ter problemas entre amigos, nós podemos ter problemas pessoais íntimos, mas nada, nenhuma coisa, nada disso pode superar a graça de Deus e a sua mão redentora em nossas vidas. Por isso que Paulo, por exemplo, ele vai falar no capítulo 8, e nós já conhecemos, e ele vai dizer: estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nome disso é perseverança, louvado seja Deus. E meus irmãos, eu quero finalizar lendo algumas palavras do Mestre, quando ele orou por mim, quando ele orou por você, quando ele orou por cada um de nós. No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 24, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Cristo é que você esteja com Ele. A vontade do Senhor é o que eu leio aqui agora: estejam também comigo os que me deste, louvado seja Deus. Então você, na sua caminhada cristã, tem o dever, porque você tem as armas para isso, para perseverar na presença de Deus, que te garante em nome de Jesus Cristo. E você que ainda não fez uma confissão, uma profissão de fé, você que ainda não considerou ter o senhorio de Cristo sobre a sua vida, ou já ouviu falar, mas não entendeu que isso exige uma posição sua, entenda que sim, Cristo também orou por você, a fim de que você esteja com Ele, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo falou claramente que é neste mesmo Cristo que nós teremos acesso à graça de Deus pela fé. Então eu convido que você possa curvar a sua fronte agora e possa orar comigo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra santa. Tua palavra nos prepara no Antigo Testamento. A tua palavra é manifesta em Cristo no Novo Testamento. E a tua palavra alcança e se expande até nós em pleno século 21, Senhor. As mesmas pessoas que são alcançadas hoje, são alcançadas
em um momento de suas vidas que talvez já tenham proferido a sua fé, já tenham confessado serem seguidores de Cristo, mas estejam em momento de tribulação tal que possam ter o seu entendimento embaçado. Mas a tua palavra vem esclarecer tudo, e a tua palavra vem nos mostrar que se alguém teve acesso à tua graça por meio de Cristo Jesus, esta mesma pessoa pode, diante da tribulação, não ter a sua mente confundida, não ter a sua mente embaçada, mas ela pode se gloriar da sua vitória diante da dificuldade. Amém. Não precisamos ver, Senhor, a saída. Precisamos apenas confiar em Ti. Precisamos apenas permanecer em Ti e perseverar nesta fé. Porque o Senhor é aquele que promete, o Senhor é aquele que cumpre, que já deu prova disso, que continua dando prova disso, e se nós não virmos com nossos próprios olhos prova alguma material, continuaremos crendo no mundo espiritual e continuaremos nos gloriando diante de toda a tribulação e perseverando na fé que há em Cristo Jesus. E Senhor, a pessoa que está recebendo esta mensagem agora, que está entendendo que é necessário ter acesso a esta fé, a esta graça em Cristo Jesus. Esta pessoa que está concordando no seu coração de que ela não pode sozinha, ela não consegue, ela sabe que não é capaz, como nenhum de nós é capaz, mas ela entendeu que pelo acesso que é Cristo Jesus, pela fé, podemos alcançar a Tua graça. Amém. E assim, diante de todo e qualquer contexto da vida, podemos nos gloriar. A pessoa que entendeu isso, Senhor, que ela depende de Ti, na pessoa do Teu Filho Jesus, para prosseguir, para perseverar, para ter vida e vida com abundância. Entra na vida desta pessoa, Senhor. Entra, Senhor, com a Tua salvação. O Teu chamado irresistível está fazendo este coração, nesse momento, sentir, ó Pai, a Tua presença, sentir, Senhor, aquilo que os discípulos sentiram no caminho de Emaús, o coração ardendo quando Cristo estava falando com eles. Que este arder do coração se traduza na salvação desta vida, Senhor. Em nome de Jesus. Que esta pessoa, Senhor, deseje mais e mais da Tua palavra, que ela deseje mais e mais estar diante de Ti, na perseverança dos santos, Senhor. Trabalha na vida desta pessoa, usa a Tua igreja para abraçá-la, usa os membros do corpo de Cristo para comunicar-lhe o Teu amor, e assim que o Senhor faça crescer a cada dia a Tua igreja, Senhor. Porquanto o Teu Filho orou por cada um de nós, por todos aqueles que haveriam de crer, e entendemos, ó Pai, que enquanto o Teu Filho não vier, muitos ainda irão se ajuntar a esta família, Pai. Muitos ainda irão perseverar na fé dos santos, muitos ainda irão proclamar o Teu nome, haja o que houver, seja qual for o desafio, porque a vitória não vem de nós, mas vem de Ti. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos traz paz, nos traz tranquilidade, porque sabemos que não é a nossa fraqueza, mas é a Tua força que nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém.